Projeto de Lei Complementar 2.28/2017. Iniciativa Prefeito. Aprova a planta genérica de valores para efeitos de lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano relativo ao exercício de 2018, 2019, 2020 e 2021 e da outras providências. Foi publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.619, em 11 de outubro de 2017. Regime de urgência, emenda modificativa 34.100/2017. A votação é global e nominal. A aprovação é de maioria absoluta. Primeiro turno. Leitura da emenda. Emenda 34.100/2017, iniciativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modificativa. Artigo 1º. Fica aprovada a planta genérica de valores anexa, parte integrante desta lei complementar para efeito de lançamento e cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano a partir de 2018. Parágrafo único. O valor do metro quadrado do terreno da construção será determinante para o cálculo do valor venal dos imóveis, conforme anexos que constituem parte integrante desta lei complementar. Passe a constar. Fica aprovada a planta genérica de valores, anexo 2, parte integrante desta lei complementar, para efeitos de lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a partir de 2018. Parágrafo único. O valor do metro quadrado do terreno da construção será determinante para o cálculo do valor venal dos imóveis, conforme anexos 1 e 2, que constituem parte integrante dessa lei complementar. Em discussão, o projeto de emendas. Eu pergunto à oposição, à situação, se há acordo para a discussão do primeiro projeto em pauta na sequência para o 2. Nós fizemos o acordo com os vereadores da oposição para não se estender até, enfim, nós vamos fazer 15 minutos, 4, e depois a situação define se são 2 ou 4, mais 15 sem prorrogação. Então fica 4, seria 1 hora de debate por parte deles, e aí nós vamos depois, ao longo do tempo do debate, verificando a possibilidade de estender. A princípio eu e o vereador Bruno vamos fazer a sustentação, mas quem mais quiser também fica à vontade. 15 Perfeito. Improrrogáveis. Sem encaminhamentos? Um encaminhamento apenas. Um encaminhamento. Um encaminhamento apenas. Oposição, confirmo, hoje na ausência do vereador Goro, o vereador professor Josete, líder da oposição, acordado? Perfeito. Então ficam 4 da oposição falarão por 15 minutos, na sequência 4 da situação e o encaminhamento de 5 minutos. Então, de imediato eu passo a discussão do projeto. Em discussão. Não, é 4. Em discussão, vereador Felipe Braga Cortes, 15 minutos, vereador. Discutir também, senhor presidente. Na sequência, vereadora Noemi, ok. Na sequência, a vereadora Josete e o professor Euler. Josete e Euler, perfeito. Já estão inscritos. Vereador Pia e vereador Bruno também estão inscritos. Presidente e demais vereadores, okay. Mais um presente de Natal do prefeito Rafael Greca para a população de Curitiba. Teremos 2 presentes hoje. E um que vai vir na semana seguinte, que foi dado como regime de urgência, que é o outro ISS. Mas dizer um pouco da questão do IPTU, e não falar aqui porque nós não somos da base do prefeito Rafael Greca. Não. Eu diria que este erro na conduta, na questão do IPTU, de reajustes lineares que estão sendo feitos nesses últimos anos, e aí volta a gestão do prefeito Gustavo Frutti, da qual foi feito um estudo. Eu vejo técnicos da prefeitura aqui, que realmente eu tenho certeza que fizeram um estudo naquela época para a revisão da planta genérica do município de Curitiba, pois se falava que tinha 10 anos, ou em torno de 10 anos, que não se fazia um reajuste do IPTU na cidade de Curitiba. E assim foi feito. Nós, vereadores daqui da gestão, que estávamos aqui, aprovamos aquele reajuste. O primeiro ano, se eu não me engano, tinha 1% a mais para terrenos desocupados e para terrenos ocupados, acho que variava de 5 a 8, e depois caiu para 4 e 7. E assim foi feito no último ano, que é o ano de 2017.
Quando nós aprovamos, e foi dito, isso está na imprensa da época, dito que essa recuperação seria feita até 2017. E após isso, seria colocado apenas a correção que tem que ser feita, a correção do IPCA. O que está acontecendo agora? Qual que é a nova mensagem? Se faz novamente um reajuste linear. 2018, 2019, 2020 e 2021. Com os mesmos 4% e 7% mais o IPCA. Talvez, eu acredito muito na equipe da Prefeitura e entendo que existe sim uma defasagem do que hoje se tem, por exemplo, do valor venal do imóvel. É óbvio, qualquer um vê lá que tem uma diferença. Mas o problema é o momento que a economia vive. A economia do país, não é uma economia só de Curitiba. Ninguém aguenta mais aumentos de impostos. Por quê? Porque existe uma crise muito grande de desemprego, uma crise muito grande em todas as áreas do país. E aí, como o governo, seja a prefeitura, estado, governo federal, não está retornando à população aquilo que a população quer, ela se vê indignada com qualquer tipo de aumento. Assim está sendo na Assembleia Legislativa do Paraná, que o mesmo grupo político, da mesma forma, do mesmo formato, aumenta a carga tributária do Estado do Paraná. Querem aumentar o ICMS agora na Assembleia Legislativa do Paraná. Essa é a técnica mais fácil que tem para um governante. Aumenta o tributo. Com a justificativa do quê? De pagar salário, mesmo com arroxo dado pelo prefeito Rafael Greca, aos funcionários públicos municipais, e fazerem obras. Obras. Eu vejo, semana passada foi aprovado aqui na Câmara, empréstimos muito bons, espero que financeiramente sim para o município, eu tenho certeza na competência da equipe da Prefeitura para fazer isso, porque fez há muito tempo empréstimos internacionais, empréstimos no Banco do Brasil, Caixa Econômica, para fazer o asfalto, para investir em infraestrutura. Mas aumentar os tributos com a justificativa que você tem que pagar os salários, porque o Rio de Janeiro está assim assado, porque Porto Alegre está assim assado, não cola na população mais. Nós precisamos de novas ideias, de novas gestões, de aplicação do recurso público de uma forma diferente, de diminuição de cargos em comissão, que era sempre uma discussão grande nas eleições passadas e que não foram cumpridas. Então, eu vejo que o momento, por mais que, sinceramente, eu acredito na equipe técnica da Prefeitura de Curitiba. Venha prefeito, saia prefeito. Eu tenho certeza que todos os vereadores têm o maior respeito pela equipe e pelos funcionários públicos do município, que fazem o seu papel independente de cores partidárias e quem seja o prefeito. Mas o prefeito que decide se deve aumentar ou não, se o momento é propício para o aumento ou não. E essa decisão foi tomada, que eu diria que vem de acordo com a mesma regra e caminho adotado pelo governador Beto Richa no governo do Estado do Paraná. Aumento de carga tributária. Compara-se com o Estado de Santa Catarina. Nós tivemos a oportunidade, através de técnicos da área de economia, de fazer essa comparação. O Estado de Santa Catarina não aumentou os impostos, não aumentou, e o Estado de Santa Catarina cresce no PIB mais do que o Estado do Paraná. Então não é aumentando o imposto que vai refletir diretamente no aumento da economia, claro que não, que vai diminuir o dinheiro, o recurso, não é dessa forma. Não é dessa forma também, não dando os reajustes que são de direito dos funcionários públicos municipais. Porque eles também vão aumentar a economia do município, gerando mais empregos, óbvio. Vão poder comprar, vão poder gastar. Então não é este o formato de verdade que eu acho o mais certo. Vejo como necessária, tivemos
a presença do primo aqui na comissão, na CCJ, que, com todo respeito, entende do assunto, a respeito da planta genérica. É óbvio que nós precisamos rever a planta genérica, mas não desta forma. Hoje existem sistemas, por uma coincidência. Sexta-feira eu tive a oportunidade de conhecer um dos sistemas que estão aí no Brasil a respeito de revisão de planta genérica. Uso de drone, uso tridimensional de avaliação do imóvel. Existe recurso. E dessa forma eu acredito que tem que ser feito. Existe, a gente sabe que tem um recurso, o representante da prefeitura nos relatou, nos confirmou, um recurso do BNDES, se eu não me engano, para fazer um reestudo da planta genérica. Daí como é que fica esse reajuste já, a partir da aprovação da lei, por 4 anos, juro sobre juro, mais o IPCA. Então, é essa contribuição que nós queríamos dar, no sentido de que o momento não condiz com o aumento de impostos. As justificativas podem ser enormes, no sentido de, como eu disse, vou repetir, de poder fazer obras, etc, etc. Mas a população não quer saber mais disso. Esse presente de Natal, a população não quer. No final do ano, em regime de urgência. Muito obrigado. Ok, vereador. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Noêmia Rocha. 15 minutos, vereadora. Podem usar o tempo que foi estipulado, 15 minutos, conforme acordado. Obrigado. Bom dia, vereadores e vereadoras. Bom dia, mesa. Nós estamos aqui num debate interessante, importante, que é o aumento do IPTU. Primeiro, eu quero fazer uma crítica a essa casa e ao prefeito municipal de Curitiba, que traz um projeto desse, que deveria sim ser debatido, deveria ser avaliado e analisado por essa casa, e não tivemos tempo hábil para esse debate. O momento não é um momento de aumento de impostos. Essas palavras são do prefeito Rafael Greca em campanha. Quando eu questionei o prefeito aqui nessa casa, neste ano, no dia da posse, ele disse que não aumentaria o IPTU. Para surpresa, vem a essa casa, em regime de urgência, um aumento do IPTU, que a população já está saturada de aumentos de impostos. E toda a questão técnica em relação à planta genérica, que está fazendo aí, já foi falado aqui, é uma avaliação linear. Nós tivemos agora recentemente, vereadores, vamos pensar em arrecadação, uma desvinculação do IPTU com o lixo. Houve já um aumento significativo e já também penalizou aqueles que não pagavam. E agora vem mais um aumento de IPTU. A população, volta a afirmar, não aguenta mais em questão de aumentos de tributário. Nós vamos ter agora, daqui a pouquinho, um projeto que está vindo do ISS, que me preocupou. Os cartórios estão sendo diminuídos de arrecadação e a população está sendo aumentada agora do IPTU. Isso nos preocupa. Isso é uma questão que a gente tem que avaliar. Não é possível que a população venha novamente sofrer uma questão de administração passada e mal feita. Quando nós tivemos aquela questão do pacote do prefeito, foi uma questão de ajuste, mas por questões de administração mal feitas no passado. Nós tivemos aí o prazo da planta genérica também, ou seja, a administração, o gestor não faz o que tem que ser feito, sobra para a população. Nós podemos ver agora o caos que está, por exemplo, o transporte coletivo, quando o prefeito, então, Beto Richa, diminuiu a passagem, congelou a passagem. E aí quem sofre depois é a população. Então a nossa preocupação, caros vereadores, em relação ao aumento de IPTU, é justamente essa. Tem outras formas de arrecadação. Nós recebemos aqui a fiscalização da prefeitura.
ali os servidores dessa área, do Sindifisco, que disseram, se houver um investimento na área de tecnologia, a arrecadação vai aumentar 8 vezes mais. Mas é arcaico o trabalho deles. E não se pensa em investimento nessa área. O que nós vemos é investimento em estrutura, em asfalto na cidade. O que mais a gente vê, quando fala em Rafael Greca, asfalto. Porque é o que ele está investindo, é o que ele está priorizando. E nossa cidade, a população precisa, sim, de saúde, que é prioritário, é de educação, que é prioritário, é a valorização dos servidores públicos, que são a voz do prefeito ali na ponta, que dá, sim, que move essa cidade em relação a políticas públicas. E isso não está sendo avaliado, isso não está sendo contextualizado nessa gestão. O que a gente vê nessa gestão é a grande preocupação de fazer asfalto, que gera muito voto, que não é incontestável. O que mais se dá voto nessa cidade, ou no sentido geral da nação... Vereadora Noêmia, se Vossa Excelência, na sequência, me concede uma parte, por favor, vereador. É o asfalto, que, na verdade, volto a afirmar, vereadores, importantíssimo fazer asfalto. Importantíssimo fazer asfalto, que gera saúde pública também, mas não é, na minha leitura, prioridade para a cidade de Curitiba. Não é prioridade pensar em relação a só asfalto. Nós fizemos um aditivo agora de 120 milhões para fazer asfalto. Fizemos recentemente. E eu disse e volto a dizer, no orçamento doméstico, eu votei, não tem como você fazer na sua casa. Eu falo uma questão de orçamento doméstico. Você tem um filho doente dentro de casa, você não vai pedir dinheiro emprestado para fazer uma calçada. É isso que o prefeito está fazendo. As pessoas estão precisando de saúde, precisa se abrir as UPAs, a unidade de saúde, ser melhorada, falta medicamento, falta atendimento, e falta, inclusive, a database para os servidores públicos, falta o aumento mínimo de inflacionário para eles, mas está se pensando em asfalto. Volto a afirmar, não digo que asfalto não é importante, muito importante, mas não é prioridade. Muito simples, não é prioridade. E aí vem o gestor e só pensa em asfalto. Se fala só em asfalto. E há um consenso dessa casa em relação a isso. Mas a saúde precisa de muito mais, precisa de investimento. Mas volto a dizer, sou contrária e fui contrária na Comissão de Legislação por esse projeto que vem em regime de urgência. Não é possível que a gente vai decidir a vida da população de mais de 1.800.000 pessoas, dando a ele um encargo maior de impostos, sem um debate, sem uma discussão, principalmente com a população, de ouvir os segmentos. E aí vem para essa casa dessa forma, é a nossa preocupação em relação a essa questão. Fizemos uma emenda aqui, caros vereadores, quem quiser assinar, falta 3 assinaturas. Do quê? De cada projeto que vem do prefeito, eu tenho certeza que cada um dos 37 vereadores e 38 vereadores aqui são capazes de avaliar isso. Que venha a plenário para que ele possa ser debatido, se é regime de urgência ou se não é. O regimento interno diz, todo projeto de regime de urgência do prefeito vem para essa casa, independente se o plenário aceita ou não. A emenda eu coloquei, sujeita à apreciação do plenário. Sujeita à apreciação do plenário, muito simples. Valoriza o nosso papel, valoriza a nossa condição de representante de uma comunidade, representante de uma cidade, e não consigo as 13 assinaturas para a emenda. Então, a nossa dificuldade aqui é grande, porque somos a minoria, mas estamos aqui, debatendo os projetos, e não somos uma oposição bater por bater, somos oposição propositiva, trazemos segmento, trazemos subsídios para debate, apresentamos uma emenda. Eu gostaria de convidar todos vocês para votarem, assinarem comigo nessa emenda, que dá uma isonomia aos cartórios em relação à população. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Agora, volto a afirmar, palavras do prefeito de vocês, não é um momento do cenário nacional com um déficit na economia, com problemas sérios financeiros, aumento de impostos. Disse aqui, em resposta a mim.
E aí vem o aumento de imposto do IPTU, o qual questionamos sim, nos preocupamos sim, e essa casa, como representantes legítimos dessa população, precisa debater muito mais sobre essas questões. Todas as questões que chegam aqui são importantes, porque mexe com a vida da população. Nós não estamos aqui em nosso nome, nós estamos aqui em nome de uma população a qual nós representamos. E a importância da gente entender, de ter subsídios, de ter todo um parâmetro, vai fazer linear. Nós aceitamos, nós não vamos questionar em relação a essa questão. A planta genérica, por exemplo, está sendo feita, reconduzida para 2018. Então, tudo isso é muito importante para o debate da nossa casa. O vereador Pierre tinha pedido a fala, por favor. Obrigado, vereadora Noêmia, pelo teu aparte, por me conceder. Lembrando que o aparte nunca é uma obrigação de quem está com a palavra, é apenas um gesto aí de educação e cordialidade. Por isso que agradeço a parte. Só reforçando a Vossa Excelência que a questão do asfalto na cidade de Curitiba, ele se dá como prioritário à medida em que a população, nas audiências públicas, pediu como prioridade número 1, asfalto. Não que as outras, saúde, educação, não sejam, e nós aqui sabemos que são. Mas só para explicar, então, a senhora, Vossa Excelência, que a questão do asfalto se dá no município de Curitiba nesse momento, porque nas audiências públicas, isso não é nenhuma novidade no nosso cenário aqui em Curitiba, a população é onde ela mais pede que o município intervenha. Então, só para fazer essa complementação à vossa fala, para explicar essa conotação de que o asfalto é um pedido da população de Curitiba, mais uma vez agradecendo a Vossa Excelência pela parte. Eu entendo perfeitamente, líder do governo, mas volto à economia doméstica. Se um filho teu pede um patins e você não tem nem comida para comer, você vai fazer a compra do mês. Não vai dar o patins para a criança porque ela está pedindo. Entendo, sim, que tem que também reaver, faço aí uma crítica à população. Que história é essa de pedir asfalto quando se a saúde está precária? Quando a educação, nós não temos CMEs o suficiente para as crianças? Quando tem uma fila de espera gigantesca para as creches? Então, nós temos que avaliar também o pedido e avaliar, senhores, essa audiência pública que é feita em 5 dias e vai lá saber se não é, quem é que está levando essa questão. Então, nós temos que reavaliar também as audiências públicas e eu me comprometo aqui a estar mais participativa das audiências públicas, que me preocupa. Me preocupa a população pedir asfalto. Então, a gente avalia no sentido de a população está pedindo asfalto, mas provavelmente o que está pedindo saúde não foi na audiência pública. Entendo essa avaliação. O prefeito tem que avaliar dessa forma. Volto a afirmar, asfalto também é saúde pública. Entendo perfeitamente, mas não é prioridade nesse momento. E o que nós estamos vendo é o prefeito dessa cidade priorizando ao ponto de pedir aditivo nessa casa para fazer asfalto. Aliás, caros vereadores, essa casa, ela repassou 35 milhões, se não me engano, para asfalto. Então, isso preocupa. Não. Ou para algumas atividades, a gente não tem as atividades. Pode ser, vamos acompanhar, vereador. Mas eu discordo também desse repasse da casa, do 10º, das economias dessa casa, repassando ao prefeito, de uma forma que, sem saber realmente o que está sendo feito. Espero que ele faça e que ele destine para a saúde. Nós tivemos aqui uma ação dessa casa, aqui na gestão do então presidente Paulo Salamone, que eu quero fazer um adendo aqui, ele foi um excelente parlamentar, lamentei ele não estar aqui no parlamento, lamento ele não estar no parlamento, mas ele tinha uma leitura muito importante. Quando nós falamos e debatemos aqui as dificuldades dos hospitais, primeiro as dificuldades do transporte coletivo, ele destinou o 10º para o transporte coletivo, o que beneficiou toda a comunidade. E segurou, inclusive, o aumento do transporte coletivo, uma ação dessa casa, que eu concordo, que é importante. A valorização do plenário, é importante a valorização dos vereadores como representante dessa cidade. E agora, recentemente, depois, nós trouxemos aqui os hospitais, a dificuldade da saúde, trouxemos as casas filantrópicas que não têm lucro nenhum,
O que ele fez? Destinou 11 milhões do 10º dessa casa para direcionadas aos hospitais. Claro que foi um acordo de político com a Secretaria de Saúde, um acordo político com a Secretaria de Transporte, mas deu certo, valorizou o trabalho dessa casa. Então, caros vereadores, a importância de nós ajudarmos, nós estamos aqui não só como meros espectadores do prefeito, nós estamos aqui para fazer a diferença, nós estamos aqui para mudar o rumo da história dessa cidade, nós precisamos ajudar o prefeito naquilo que ele entende de orçamento. Então, é importante a nossa participação e volto a afirmar, acho muito, muito ruim esse aumento agora, a planta genérica foi de 2014, a gestão se pondera, demora-se fazer toda uma análise e quem sofre, quem paga é a população. Vereador Mestre Pop. Vereadora, eu vou entrar na questão do asfalto, não concordo com Vossa Excelência, mas respeito o seu posicionamento. A prioridade não somos nós vereadores que decidimos. A prioridade é a população de Curitiba que decide. Eu acompanhei a maioria das audiências, principalmente nas regiões mais remotas do nosso município. Não sei se a vereadora teve a mesma disponibilidade. E dentro das audiências, o que mais se cobra é a questão asfáltica. E eu votei a favor do asfalto e vou votar todos os créditos adicionais que vier para a pavimentação. Muito obrigada. Porque a rua onde eu moro, nas minhas ruas vizinhas, eu vejo as crianças saindo de casa, indo para a escola, com sacolinha de plástico no pé, para não pisar na lama. Muito obrigada. Então, eu não terminei de falar ainda, vereador, a senhora me concedeu a parte, se a senhora permitir, tempo, vereador. Mas a senhora demorou me dar a vez, eu agradeço a senhora ter me dado a vez, mas estou perdendo 30 segundos para a vereadora concluir. Muito obrigada, vereador. Mas é a crítica que eu faço à população. Eu vou acompanhar melhor essas audiências públicas. Por mais que seja prioridade, eu digo acompanhar audiências públicas, eu tenho acompanhado, eu digo o resultado das audiências públicas. Aqueles papeizinhos que são avaliados, a gente precisa acompanhar mais para que a gente possa saber realmente que seja prioridade da população, mas a gente tem que reverter essa questão. Vereadora, dá uma volta no Tatuquara. O questionamento em relação à saúde ainda Já seu tempo esgotou, vereadora. Obrigado. Próxima vereadora inscrita, a vereadora professora Josete. Senhor presidente, só para registro. Alternado, gente. Senhor presidente. Na sequência, vereador. Vereador Bruno. Perfeito. Vereador Bruno. Só para registro. Antes da sua fala, para registro, vereador. Mestre Pop. Só para registro, eu convido a vereadora Noêmia para visitar a periferia de Curitiba. Tá bom, vereador. Tá bom, vereador. Ficou registro. Antes da fala do vereador Bruno, eu gostaria de registrar as presenças da senhora Denise Maria de Oliveira, que está conosco, ela que é presidente do Instituto Paranaense da Mulher Contabilista, da senhora Ormélia Silva, que é diretora do SESCAP Paraná, do senhor Nelson Zafra, SESCAP Paraná, diretor e secretário-geral, do senhor Gilson Luiz da Silva, diretor do Sincontiba e FECOPAR, Juarez Dalagrama, diretor de Sincontiba, e senhora Jéssica Dalagrama, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade. Sejam todos bem-vindos, estão acompanhando a sessão no dia de hoje. Vereador Bruno Pessutti, 15 minutos de fala, improrrogáveis. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu estava escrito para depois, mas também a ordem dos fatores não altera o produto. A professora sabe muito bem disso. E o professor também sabe muito bem disso. Então não há o menor problema em vir aqui explicar, ou tentar explicar àqueles que querem, pelo menos tentar entender, o que é o lançamento do IPTU. Então, o vereador Felipe Braga Cortes falou a respeito do que foi lançado na Lei Complementar 91, que é a questão dos pagamentos, os percentuais, mas nós precisamos ser bastante específicos e bastante claros quando nós temos que dizer a respeito do artigo 36 da Lei Complementar número 40, que é a lei que versa sobre o IPTU na cidade de Curitiba. Então está lá no parágrafo 4º, que em não sendo sancionado, aliás, no parágrafo 2º, fica o Poder Executivo obrigado a encaminhar até dia 15 de outubro do exercício referente ao primeiro ano do exercício do mandato, projeto de lei com proposta de atualização dos valores unitários do metro quadrado e assim segue. Então,
A Prefeitura de Curitiba é obrigada a enviar até o dia 15 de outubro uma revisão da planta genérica de valores no primeiro ano do exercício do mandato. Isso foi feito. No dia 10 de outubro foi encaminhado, isso é cumprir a lei, a Prefeitura está cumprindo a lei. O parágrafo 4º diz o seguinte: em não sendo sancionada e aprovada até dia 10 de dezembro, do que trata o parágrafo 2º desse artigo, aí sim será apenas corrigido pela inflação. Então, por isso, o regime de urgência. Nós temos que falar aqui, tem que ser bastante claro, que a política tributária adotada na gestão anterior, ela foi correta, porque ela impôs travas ao crescimento do valor lançado do imposto. Quando nós falamos travas ao crescimento, houve uma atualização da planta genérica de valores, vereadora Maria Letícia, que fez com que o valor venal do imóvel, em alguns casos, subisse 500%. E como a taxa, o imposto é uma taxa aplicada diretamente, uma alíquota aplicada diretamente sobre o valor venal do imóvel, até o limite de 1,1%, isso implica num crescimento direto do imposto que seria lançado. Um imóvel que valia R$240 mil em 2014, pagava aproximadamente, se pagasse na alíquota cheia, aproximadamente R$2.600 de imposto. Esse imóvel, no ano de 2014, passou a valer R$800 mil para ser genérico. O valor a ser lançado no imposto era de R$8.800 aproximadamente. Só que isso não aconteceu por causa das travas. Então, esse imóvel deve pagar aproximadamente cerca de R$3 mil hoje, porque com a imposição das travas de 4% mais a correção da inflação, há um crescimento linear do imposto, fazendo com que as pessoas tenham uma previsão do pagamento e não pagando aquele valor exato que deveria ser o proposto. Se nós estivermos falando sobre terrenos que são imóveis não ocupados, que são imóveis que têm a incidência da alíquota de até 3%, um imóvel de R$10 milhões, e há imóveis desse tamanho na cidade de Curitiba com esse valor, eles estariam sujeitos à cobrança de até R$300 mil de imposto. Mas nós sabemos que são poucos ou quase muito raros os imóveis na cidade de Curitiba que estão pagando o valor cheio da alíquota. Então, quando a gente vem defender essa proposta aqui na Câmara de Vereadores hoje, é a manutenção de uma política tributária acertada. Somente o envio de uma nova planta genérica de valores, como é pretendido por diversos vereadores que aqui já subiram, sem a inclusão das travas, faz com que automaticamente a população tenha que pagar um imposto 400, 500, até 1000% mais caro do que vem pagando hoje. Então, apenas a defesa de uma planta genérica de valores, uma planta genérica que é genérica porque ela por si só é genérica. Obviamente que foi falado aqui sobre a utilização de novas tecnologias, como a utilização de drones. Eu acredito que a Prefeitura já esteja trabalhando nisso, conforme relatou na reunião da Comissão de Finanças, para que individualmente todas as residências e todos os lotes sejam avaliados comercialmente para verificar o valor da incidência do imposto. Aí a planta genérica perde o seu nome e passa a ser planta individual de valores. Mas nós estamos aqui trabalhando em cima de uma planta genérica de valores. E essa planta genérica de valores, ela simplesmente atualizada ou mantendo-se a mesma planta genérica, sem a incidência das travas, fará com que o imposto a ser lançado seja infinitamente maior do que está sendo aplicado hoje. Então, obviamente que nós temos que discutir o quanto é essa majoração do imposto. Obviamente que em casas que valem cerca de R$1 milhão, que já pagam R$10 mil de imposto, se elas já pagam o máximo, tem que ficar bastante claro aqui, se elas já pagam o máximo previsto, elas não terão acréscimo. Nenhuma casa que paga o valor exato, o máximo do imposto, terá acréscimo. Então, uma casa que paga R$46 aproximadamente de imposto, e há diversos casos no município, pagará no ano que vem R$3 a mais. Então, claro, é um crescimento, obviamente, mas é um crescimento razoavelmente pequeno considerado a outros valores que cresceram nos últimos anos. E é fundamental para todos aqui explicar qual a importância do IPTU. O IPTU ele é a taxa de condomínio urbano da cidade. Todos deveriam pagar, porque se aproveitam, usufruem da cidade, vamos dizer assim, de alguma forma. O IPTU ele serviria para não só levar o asfalto, questionado aqui, mas fundamental para dar dignidade de vida às pessoas. Afinal, a vereadora Noemia Rocha, certo dia, me interpôs dizendo que a prefeitura deveria gastar apenas em medicamento. Se um pai de família tem um filho doente, ele quer comprar o remédio.
Claro, ele deve comprar o remédio, mas a prefeitura não é a casa da gente, a prefeitura é a casa de todos nós. E nós temos que dar condições para que as pessoas tenham pelo menos acesso ao hospital, para que eles possam chegar mais cedo, chegar mais rápido, e aqueles minutos de diferença ser o suficiente para salvar uma vida. Então, a prefeitura tem que fazer aquilo que a população pede. Infelizmente, para a vereadora Ana Meia Rocha, mas felizmente para a população pede asfalto, e dessa forma a população terá o asfalto na porta da sua casa, mais de 100 quilômetros contratados, com a previsão de 400 quilômetros ou mais até o final dessa gestão. Cerca de 10% de toda a malha viária do município, isso é uma conquista muito grande. Mas voltando a falar da planta genérica de valores e do IPTU, o imposto a ser lançado é muito menor, por exemplo, do que cidades com porte semelhante. Você pega o exemplo de Belo Horizonte, lá o imposto lançado é de 1 bilhão e 400 milhões. Em Curitiba é de 700 milhões. Então, Curitiba, comparado com outros municípios, ainda tem um imposto lançado muito inferior. E aqui, eu acho até contraditório quando elogia-se a equipe técnica da prefeitura, que tomou uma decisão há 3, 4 anos atrás, em 2014 para 2015, tomou a decisão acertada de não fazer com que o imposto fosse proporcional a própria planta genérica de valores, ao valor venal do imóvel, e agora, no ano de 2017, esse mesmo elogio não continue valendo. Nós temos uma equipe valorosa nas finanças do município, e eu acho que eles estão fazendo uma boa gestão no ponto de vista de não tributar excessivamente a população da cidade. Então, dessa forma... Uma parte, vereador Bruno Pessoa, te faz favor. Na sequência. Eu acredito que a equipe técnica ela faz um bom levantamento nesse sentido, fazendo com que o crescimento seja proporcional e conhecido, a ponto de fazer com que não ocorra inadimplência, para que as pessoas consigam pagar os seus tributos e depois não tenham, se no caso não pagar os impostos, ficarem com os seus imóveis indisponíveis ou sob demanda judicial. Então, eu passo a parte ao vereador Felipe Braga Cortes. Não, só para esclarecer, a equipe técnica sempre, independente do prefeito. O que é ruim é um prefeito que pede para aumentar da maneira que ele está pedindo para aumentar. E a gente segue a linha do partido, que o nosso presidente do partido, Nele Prevô, na Assembleia Legislativa do Paraná, também é contrário ao aumento dos impostos, tanto lá quanto aqui na cidade de Curitiba. Então, é essa a posição. Eu sei disso. E não há o aumento do imposto, porque não há alteração de alíquota, diferente do ISS, por exemplo, que há alteração de alíquota. Então, se nós não estamos falando de alteração de alíquota, nós não estamos falando de alteração do imposto. E lembrar, Vossa Excelência, que votou favorável na gestão passada num projeto muito semelhante a esse, que já previa o crescimento. Então, nós entendemos a colocação, mas apenas para esclarecer tecnicamente. Uma parte, vereador. Há sim um incremento pequeno, tendo em vista aquilo que poderia acontecer se nós aplicássemos o rigor do valor venal dos imóveis. Vereador Mauro Inácio, com a palavra. Vereador Bruno Pessutti, quero cumprimentá-lo pela forma didática que está fazendo esse debate e quero contribuir, lembrando que quando esse projeto veio na gestão do prefeito Gustavo Fruit, eu naquela ocasião me posicionei contrário. Contrário por quê? Porque exatamente nesse projeto, e na época não foi discutido, foi passado superficialmente, havia a correção da planta genérica em índice de 100, 120, acho que 150%. Quem pegar o IPTU de 2013, o carnezinho, e pegar agora, verá lá a diferença no valor venal. E a alíquota foi lançada sobre o valor antigo, ou seja, houve só aquela correção colocada no projeto, 4% a 7%. Tá? Todavia, havia a expectativa de que neste ano, como já o prefeito estaria, em tese, reeleito, o prefeito Gustavo Fruit, ele seria retirado a trava, como Vossa Excelência falou. E aí o IPTU daria um salto, nessa faixa aí de 100% a 150%. Então, o que o prefeito Rafael Greca está fazendo é mantendo exatamente a mesma política que o prefeito Gustavo Fruit fez naquela ocasião. Ou seja, aumentando gradativamente para colocar o IPTU, se não num valor real, num valor mais aproximado, se formos comparar o IPTU pago hoje com, por exemplo, o IPVA. Vossa Excelência já fez esse cálculo na Comissão de Economia, poderá refazê-lo aqui. Qual é a diferença que há entre o IPTU, o IPVA e a importância de se ter um imóvel e de se ter um carro na cidade de Curitiba. É preciso destacar também que todo
toda a arrecadação de impostos de Curitiba, aproximadamente 90% são para a folha de pagamento. Ou seja, Curitiba, se não fosse a transferência da União e do Estado, estaríamos falidos já há algum tempo. Então, é preciso também lembrar que quando se faz autorização de empréstimo nessa casa aqui, é um apelo da população. Então, eu penso que fazer um discurso de oposição, né, voltado, que não temos que aumentar imposto, que temos que dar anistia, é muito simples. Agora, como fazer uma cidade funcionar? Como fazer a cidade caminhar para frente se não tiver receita? E o país está numa crise e as receitas estão caindo. Por exemplo, hoje, 52% de toda a arrecadação do município vai para a folha de pagamento. Em 2008, eram 32%. Ou seja, por que está aumentando o índice? Porque houve uma arrecadação na queda e houve também uma promoção aos servidores. Então é preciso, sim, colocar de uma maneira clara e didática para não iludir a opinião pública com um discurso demagógico. O discurso demagógico é fácil. O difícil é fazer a cidade manter o seu ritmo de crescimento, o seu ritmo de desenvolvimento em tempos de crise. Seria isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Todos sabem que a alíquota do IPVA é de 3,5% do valor de mercado do veículo. Então, um carro de R$100 mil tem R$3.500 de lançamento. Então, e assim é variável de acordo com o valor. Mas, assim, o que faltou explicar aqui a todos é que, em que pese, vereador Mauro Bobato, que a alíquota prevista seja de até 1,1% para imóveis residenciais, a alíquota média cobrada no município é de 0,18%. É uma diferença gritante perto daquilo que poderia ser cobrado dos contribuintes. Isso é bom até certo ponto, que a diferença seja tão a menor, que o lançamento do imposto seja muito menor, porque não só a política tributária ela tem que ser possível, mas a ponto de vista que ela tem que ser possível de ser recolhida. Não adianta você lançar um imposto muito alto, que é o que deveria incidir sobre o valor dos imóveis, se as pessoas não têm a mínima condição de fazer aquele recolhimento. Então, mais uma vez, o elogio à política tributária que já vem sendo adotada há alguns anos e que deverá ser mantida para os próximos anos, porque se, a partir do momento que a nova planta genérica de valores ou a planta individual de valores que eu falei aqui for instituída, sem a incidência das travas, haverá casos, com certeza, gritantes de aumento de imposto e, com certeza, isso não é bom nem para o contribuinte e muito menos para a prefeitura. Temos aqui, esse pedido de informações foi feito diretamente à prefeitura, que são o valor médio, o valor venal médio dos imóveis residenciais, para citar como exemplo, são 540.408 incidências. E o valor venal médio de R$ 232.022, valor venal. E a alíquota média colocada para esses imóveis residenciais é de 0,18%. Enquanto a máxima é 1,1%, a alíquota média é de 0,18%. Para imóveis não residenciais, ainda tem tempo, são 198.715 lançamentos, valor venal médio 244.188 e a alíquota média 3,5%. E para os territoriais, ainda restam 41.742 terrenos vagos na cidade, com valor venal médio de R$ 368.257, e a alíquota média desses terrenos vagos, que poderia ser de até 3%, é, na verdade, uma alíquota média de 0,38%. Então, isso precisa ficar bem esclarecido para a população, porque é importante eles saberem que não é apenas um aumento de imposto, é sim a manutenção de uma política tributária acertada que vai fazer com que o município recolha e não onere muito o contribuinte. Muito obrigado. Próxima vereadora inscrita, a vereadora professora Josete. 15 minutos, vereadora. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Eu acredito que nós, enquanto vereadoras e vereadores, temos que ter uma responsabilidade muito grande sobre todo e qualquer tema que é trazido para a pauta nas plenárias. Mas quando nós tratamos de tributos, impostos, de taxas, eu entendo que a nossa responsabilidade, a nossa tarefa, ela é ainda muito maior.
Primeiro, eu acho que um dos elementos que cabe se destacar é que nós temos tido aí projetos em regime de urgência que deveriam, na verdade, chegar antes a essa casa para que nós pudéssemos debater com calma e com profundidade. Então, esse é mais um exemplo, né, de um projeto de relevância como é este e que nós estamos debatendo de forma atropelada. Eu acredito que as vereadoras e os vereadores devem ter analisado o projeto, inclusive os seus anexos, tá? E nos chama a atenção porque, e aí talvez isso seja justificado pela pressa, por se ter deixado para a última hora o encaminhamento do projeto, mas quem teve a oportunidade de ler a mensagem, inclusive, percebe que vários trechos dela foram simplesmente copiados da mensagem apresentada na gestão anterior. Inclusive, a tabela que traz uma comparação entre o IPTU e o IPVA. Então, para quem pôde observar ou quis observar, verificou isso. E aí eu vou discordar de se fazer isso, eu já discordei na época também, de se comparar dois impostos que têm naturezas muito diferentes. Quando eu falo de IPTU, eu estou falando do imposto que está ligado, né, à questão da moradia. Para mim, moradia é um direito básico, né, que todo ser humano deveria ter acesso a uma moradia digna, né? E aí, eu acho muito ruim essa comparação com o IPVA. O carro, né, é necessário em algumas situações, mas ele não é uma condição mínima para garantir a dignidade das pessoas. Então, eu acho que quem pode pagar para comprar um carro, acho que deve pagar, sim, um percentual maior, um tributo maior sobre isso. E acho que nós temos que ter uma política pública que garanta, né, um IPTU que seja razoável e que realmente leve em consideração aquele que é um direito básico e fundamental de qualquer ser humano. Então, eu acho que é uma comparação muito infeliz, né? Eu acho que são dois impostos de naturezas muito diferentes, né? Então, acho que foi um erro da outra gestão e essa gestão copiou o erro, né? Bem, eu acredito que quando na gestão anterior se pensou nas travas, né, e acho que foi acertado naquele momento, se pensou justamente porque nós tivemos gestões irresponsáveis e nós ficamos no município cerca de mais de uma década sem, né, a correção e sem pesquisa, né, para atualização das plantas genéricas. Então, automaticamente o que acontecia, como já foi dito aqui pelo vereador que me antecedeu, quando não existe aprovação no primeiro ano de gestão, quando assume, né, um prefeito, automaticamente o prefeito ele é autorizado a fazer apenas uma correção inflacionária via decreto, né? E foi o que aconteceu diversos anos e isso levou a uma defasagem. Obviamente, se fosse fazer uma correção total, né, nós teríamos um salto, né, orbitante em relação ao valor do IPTU. Então, por isso, naquele momento, se adotou a política das travas, né, que é copiada nesse momento. E aí é que vai a crítica, né, porque eu acredito que nós temos uma equipe técnica competente na prefeitura e acredito que a gente tem que ter políticas de Estado e não política de governo, que é feita, né, por algumas gestões no sentido
de não se desgastar em alguns momentos, ao invés de cumprir o seu papel enquanto gestor público, que é pensar a médio e longo prazo também, não pensar só na sua gestão. Né? Vereador, só um minutinho. Presidente, eu gostaria de pedir quórum, por favor. Um tema tão importante como esse, acho que precisaríamos ouvir a vereadora. Coloco em votação. Perdão, já peço a verificação de quórum de imediato. Peço que os vereadores retornem aos seus assentos. Por gentileza, abrir o painel para registrar as presenças. Depois do desconto do tempo da vereadora professora Josete. Nós travamos o relógio. Tá? Rechamada. Dona Lourdes, ausente. Ezequias Barros. Dona Lourdes está na sala ao lado. Ezequias Barros, ausente. Goura, ausente. Hélio Bisque, ausente. Cátia de Triste, ausente. Maria Letícia Fagundes, ausente. Maria Manfron, ausente. Mauro Bobato, ausente. Oscarino do Povo, ausente. Tiago Ferro, ausente. Unindo a Farmácia, ausente. 27 presentes, acórdão, senhor presidente. 27 presentes, acórdão para deliberarmos os trabalhos, 11 ausentes. Vereadora professora Josete, eu vou voltar o seu tempo para que seja descontado. Ele travou em 9h30. Ok, vereador. Bem, dando continuidade ao raciocínio, eu acredito que nós temos uma equipe técnica muito competente na prefeitura. Agora, essa equipe técnica, ela sempre está sujeita a decisões políticas, né? Então, tenho certeza absoluta que a decisão política foi do prefeito Rafael Greca. Então, nós temos que cobrar as atitudes e as responsabilidades do prefeito Rafael Greca. E, no nosso entendimento, quando a lei fala da atualização, né, obviamente, nós temos que pensar num estudo e num anexo que represente essa atualização. Então, para os vereadores e vereadoras que tiveram a curiosidade de verificar, nós temos nos anexos dessa proposta, né, cada logrador, enfim, rua, cada registro, né, desses espaços, e ao lado, aqui não está, eu achei que estava o anexo, mas enfim. Mas quem observou, né, vai verificar que existe, né, uma tabela onde tem vários dados e o último dado é o valor, né? E nós, observando os anexos desse projeto, do projeto apresentado na gestão anterior, os valores são exatamente os mesmos, né? Então, eu acredito que nesse aspecto nós temos um problema também de legalidade. Por quê? Né? Porque a lei complementar, né, ela prevê no seu artigo 36, a lei 40 de 2001, não no artigo 36, em outro artigo, 36, é que prevê a necessidade de aprovação do projeto até o dia 10 de dezembro, né, que já foi comentado aqui pelo vereador que me antecedeu.
mas ela também ela prevê essa atualização. Então, o que nós entendemos? A partir do momento que não há uma atualização nesse anexo, a lei está sendo descumprida. Não se fez nenhum tipo de correção. É exatamente o mesmo valor. Então, eu acredito que o anexo não condiz, né, com aquilo que a mensagem e aquilo que os artigos, né, do projeto propõem, porque deveria ser apresentada uma atualização mínima que fosse, né, mas deveria. Nós sabemos que na lei que nós aprovamos aqui anteriormente, não foi uma atualização de 100%, né, chegando aos valores reais, né, do mercado naquele período. Por quê? Porque nós ficamos mais de 10 anos sem essa atualização. Então, realmente, ia ser um absurdo. Por isso, a lógica de se adotar, né, a questão das travas, como foi dito aqui, né, de limitar esse reajuste anualmente a 4% e 7%, dependendo se os seus imóveis eram edificados ou não edificados. Mas, para mim, né, essa perspectiva serviu naquele momento. Então, se nós estamos pensando que nós precisamos de políticas de Estado a médio e longo prazo, para mim o próximo passo seria uma correção dessa planta genérica. Então, esses valores, poderia ser adotado um critério que não atualizar nos valores reais de mercado, justamente por tudo que eu já apontei anteriormente aqui na minha fala. Mas critérios mínimos para que houvesse essa atualização. Então, tecnicamente, eu também tenho várias interrogações em relação ao projeto no que diz respeito, né, a essa questão da atualização. Mas, obviamente, né, repetindo, o prefeito é ele que tem, né, a decisão política nas suas mãos. Tá? Bem, o que está sendo dito? Que existem estudos sendo realizados, né, pela equipe técnica e que esses estudos devem demorar cerca de 1 ano. Eu acho que o mais lógico, né, e mais coerente nesse momento, uma vez que esses estudos estão sendo realizados ainda, que não houve a possibilidade de completá-los até o prazo, né, que a lei determina, eu acredito que nós deveríamos, né, que o poder público, enfim, deveria se limitar nesse período, que é um período de crise também, que nós vivemos, a cumprir aquilo que também a lei determina, que é o reajuste a partir dos dados inflacionários. E, obviamente, né, para o próximo período, nós teríamos a condição de ter finalizado um estudo, realmente ter dados concretos, né, de qual é essa defasagem e se construir critérios que não onerassem, né, o cidadão e a cidadã e, ao mesmo tempo, garantissem uma política pública para a arrecadação de forma justa. Tá? Então, eu acredito que nós, enquanto legisladores dessa casa, nós precisamos fazer uma avaliação em relação a tudo isso. Tá? E, infelizmente, eu acho que essa é uma prática que tem que mudar. Nós precisamos, né, enquanto vereadores e vereadoras, cobrar políticas públicas que sejam políticas de Estado, a médio e longo prazo, e não políticas pontuais, onde se remenda aqui, remenda ali, e, na prática, a gente não debate os problemas a fundo e não tira medidas ou aprova medidas que tenham uma consistência a médio e longo prazo. Então, nesse aspecto, eu acho que nós precisamos avançar
Uma parte, no que vereadora. diz respeito a esta casa e as ações que nós temos realizado, principalmente quando nós temos projetos que dizem respeito à tributação. Claro, né, e eu acredito que nós temos um limite enquanto vereadores e vereadoras. Nós sabemos de toda uma carga tributária que existe no país sobre aquele cidadão, né, que tem menos condições financeiras, né, que é aquele que pertence à camada populares, parte da classe média. Nós temos uma injustiça tributária muito grande. Nesse país, quem paga imposto, né, é o cidadão comum, enquanto que, né, nós temos os grandes empresários, os setores econômicos, os grandes latifundiários nesse país que pagam, né, um mínimo de impostos. Então, é uma desigualdade tributária muito grande, né? É uma regressividade, né, como dizem os técnicos da área aí. Então, nós precisamos certamente, né, infelizmente, diante de um governo golpista, de uma realidade que nós vivemos, não se tem condições de manter um diálogo e um debate que vá nesse sentido. O que nós temos visto é só, né, retirada de direito de trabalhadoras e trabalhadoras, e nenhuma ação no sentido de rever, né, políticas de Estado para garantir, né, que a nação possa realmente ter justiça, não só tributária, mas nas mais diversas áreas, e para que nós tenhamos uma outra forma de garantir equilíbrio, né, das contas públicas, de garantir, na verdade, uma proposta de gestão, né, que venha ao encontro das necessidades da maioria da população do nosso país. 30 segundos para Vossa Excelência concluir. Esgotado o meu tempo, e acredito que o vereador Euler ele vai trazer mais dados técnicos, inclusive, para fazer a discussão, mas, nesse sentido, é que nós vamos votar contrariamente a esse projeto e entendemos que todo e qualquer projeto que venha a trazer aumento de impostos tem que ser debatido. Próximo vereador inscrito, 5 segundos para Vossa Excelência. Ser debatido com calma e não... Próximo vereador inscrito, vereador professor Euler, concedemos a palavra por 15 minutos. Não vai ser intermediário, podia ser agora a base, depois a oposição. Vamos alternar, presidente. Eu combinei com o professor Euler. O professor Euler já está se dirigindo à tribuna, vereadoras. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Para fazer esse debate, eu queria antes pedir que colocassem no telão um texto e que eu queria falar sobre esse texto, que é um texto de 400 anos atrás. Então, se puderem colocar ali na tela, aí todo mundo pode acompanhar junto comigo. E a ideia de mostrar esse texto, que é de uma peça teatral, que é o Diabo Vermelho, justamente para mostrar como que se faz a política de impostos há muito tempo. É um diálogo entre o Colbert, que era um ministro francês, e o Mazarino, um cardeal. Olha, para arranjar dinheiro, há um momento em que enganar o contribuinte já não é possível. Eu gostaria, senhor superintendente, que me explicasse como é possível continuar a gastar quando já se está endividado até o pescoço. Um simples mortal, claro, quando está coberto de dívidas e não consegue honrá-las, vai parar na prisão.
Mas o Estado é diferente. Não se pode mandar o Estado para a prisão. Então, ele continua a endividar-se. Todos os Estados o fazem. Ah, sim, mas como faremos isso se já criamos todos os impostos imagináveis? Criando outros. Mas já não podemos lançar mais impostos sobre os pobres. Pode mudar, por favor? Sim, é impossível. E sobre os ricos? Sobre os ricos também não. Eles parariam de gastar. E um rico que gasta faz viver centenas de pobres. Então, como faremos? Pode mudar, por favor. Colbert, tu pensas como um queijo, um pinico de doente. Há uma quantidade enorme de pessoas entre os ricos e os pobres, as que trabalham sonhando em enriquecer e temendo empobrecer. É sobre essas pessoas que devemos lançar mais impostos, cada vez mais, sempre mais. Quanto mais lhe tirarmos, mais eles trabalharão para compensar o que lhes tiramos. Formam um reservatório inesgotável. É a classe média. Então isso é o que a gente vê atualmente, não é em Curitiba, é no Brasil. A gente vê que quanto mais se retira da classe média, mais a classe média trabalha achando que tem o risco de empobrecer e querendo talvez um dia enriquecer, e aí percebe-se que pode se tirar ainda mais. O problema é que esse é um texto de 400 anos atrás, não funciona mais. Infelizmente, os políticos não perceberam que a ideia de onerar cada vez mais a população é uma ideia que pode parecer boa, mas na verdade ela surte efeito contrário. E para isso eu queria trazer uma teoria um pouco mais moderna, não de 400 anos atrás. Pode mudar, por favor. Que é a tal da curva de Laffer. O Arthur Laffer foi um economista na época de Ronald Reagan, então nem é tão atual assim, mas ele propôs uma equação que talvez seja a equação mais conhecida de todo o estudo econômico que se faz. E o que o Laffer diz é o seguinte, a partir de certa altura, os trabalhadores, se você for aumentando cada vez mais impostos, trabalhadores preferem não aumentar mais o seu nível de atividade profissional. E eles preferem ficar numa taxa de imposto mais baixa. Outro item, o aumento exagerado de impostos sobre a despesa reduz o consumo das pessoas e, consequentemente, também o investimento, levando à redução da receita fiscal. E, por último, quanto maior for a carga fiscal, maior é o incentivo às práticas de fuga e evasões fiscais, por exemplo, a sonegação. Isso é comprovado no estudo teórico de economia, e o Laffer propôs um gráfico. Só passar para a gente, por favor. O gráfico é esse ali. Esse é um gráfico que mostra no eixo vertical a arrecadação tributária, por exemplo, do Estado. E mostra no eixo horizontal qual é a alíquota de impostos. Esse gráfico ele teria um formato similar a de uma parábola, mostrando que até um certo percentual de impostos, realmente a arrecadação aumenta. Mas a partir de um certo limite, se você continuar onerando a população, essa arrecadação vai diminuir em consequência, principalmente da sonegação. Então percebe-se ali, por exemplo, se você aplicar uma alíquota de 0% dos impostos, por mais que você tenha toda a geração de movimento na economia, se você aplica 0%, não arrecada absolutamente nada, e isso é impossível também para o Estado. Agora, se você aplica 100% de impostos sobre o que as pessoas produzem, as pessoas chegam à conclusão que não vale a pena produzir e também não se arrecada nada. Há algum tempo atrás, um casal de economistas, Homer e Homer, eles chegaram à conclusão que hoje o limite ao que se deve elevar impostos é de 33% da arrecadação das pessoas. Se você passar desses 33%, a partir dali a arrecadação diminui ao invés de aumentar. Pode passar o próximo ali, por favor. Dados econômicos atuais. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, revela que brasileiros pagam o equivalente a 33,4% do tamanho da economia em taxas e impostos. Ou seja, o Brasil excedeu aquele limite que os teóricos adotaram como realmente o momento em que a economia para de arrecadar mais e começa a decrescer sua arrecadação. Impostos de 21,7% sobre o tamanho da economia são registrados na média dos países da América Latina. O Brasil é o ganhador nessa média de impostos aqui na América Latina. Cerca de 50% a mais, ou 10 pontos percentuais, acima da média dos outros países.
O Brasil superou o limite de 33% defendido pelos economistas, ou seja, qualquer aumento de impostos gerará resultado inverso ao pretendido. Mais impostos gerarão menor arrecadação em função principalmente de sonegação e evasão fiscal. A próxima tela, por favor. Então, esse é um clamor da sociedade. Mais impostos, não. Esse é um clamor de toda a sociedade, e aí vale não só para a classe média, mas vale também para outras atividades. Um aumento de IPTU, ele vai gerar ainda mais recessão, por exemplo, no ramo imobiliário. As pessoas vão pensar 2 vezes antes de adquirir um imóvel, sendo que elas podem ser sobretaxadas depois, ano a ano, nesse pagamento de imposto. Você pega, por exemplo, outro ramo, que não é só o da construção civil, mas os consórcios imobiliários certamente sofrerão também. A pessoa sabe que, além de pagar o valor da mensalidade daquele consórcio, ela vai ser sobretaxada também nesse imposto. Então, há um perigo, sim, de recessão em determinadas áreas da economia. Bom, eu falei então sobre a curva de Laffer, o que pode gerar uma chamada desobediência civil com a diminuição da arrecadação. Mas eu acho que uma coisa importante aqui nos nossos debates é sempre a honestidade. Tanto a oposição quanto os independentes ou os da situação, a gente tem que ser muito honesto nos argumentos que a gente apresenta aqui. Então, seria desonesto de nossa parte falar que vai haver obrigatoriamente um aumento de IPTU. A proposta do prefeito é de que pode-se haver até um aumento de 4% mais IPCA para imóveis edificados e até 7% ao ano mais IPCA para não edificados. O que significa dizer que há um limitador, o que significa dizer que há uma trava. Agora, podendo haver esse aumento de até 4% ou 7% mais IPCA, pode acontecer daqui 4 anos que o seu imóvel, no caso do edificado, tenha aumentado em 30% o IPTU, e pode acontecer do seu imóvel ter um aumento de até 45% acumulado em 4 anos, se ele não for edificado. Como pode acontecer também de não haver esse aumento, dependendo aí do valor que você já paga atualmente de IPTU. Então, acho que tem que ser honesto na hora de comentar aqui e falar que não é obrigatoriamente um aumento, mas é um aumento possível de, em 4 anos, até 30% ou 45%, respectivamente, para imóveis edificados e não edificados. Eu, particularmente, não gostaria de cair na loteria de ter o meu imóvel com um acréscimo de IPTU em até 30%. Mas aí é lógico, cada um tem que avaliar se acha que deve deixar isso para ser julgado depois aí pela equipe técnica da prefeitura. Então, não é um aumento obrigatório, mas sim um aumento de até determinados percentuais. Voltando à questão da honestidade na argumentação, é desonesta a argumentação que a prefeitura faz na questão de comparar IPVA com IPTU. A professora Josete comentou a respeito, e para vocês verem como é desonesta essa argumentação, eles falam lá assim, o IPTU de um imóvel de 250 mil é R$ 463, enquanto o IPVA de um automóvel desse mesmo valor é R$ 7.814. Então, eles querem nos convencer que 2 propriedades, um imóvel de 250 mil e um carro de 250 mil, um paga menos de R$500, o outro paga mais do que 7 mil. Mas é lógico, um imóvel de 250 mil é o imóvel de uma pessoa de baixa renda, ou renda de uma classe média baixa, enquanto um carro de 250 mil é de uma pessoa de altíssimo poder aquisitivo. São coisas incomparáveis, Não dá para comparar um imóvel de 250 mil com um carro de 250 mil. Duvido que a pessoa que mora no imóvel de 250 mil, ela tenha um automóvel desse mesmo valor. Então, são coisas absolutamente incomparáveis, ainda mais que um imóvel, seja ele do valor que for, ele não gera para a economia da cidade um custo como gera um automóvel. O automóvel transita, o automóvel vai precisar então do recap das nossas ruas, já o imóvel não. Vai falar, mas tem taxa de luz, mas ela já é cobrada separada. Mas tem o lixo, já é cobrado separado. Então são custos absolutamente distintos. Uma parte, vereador. O gerado. Quem pediu? Ele ganhou primeiro. Já concedo para o Mauro também? Já concedo. Então são custos absolutamente distintos gerados por um imóvel e por um automóvel. Bom, ainda na justificativa,
O projeto de lei diz assim, ó, num futuro próximo será necessária avaliação precisa e atualizada dos imóveis em todo o município através de critérios consistentes. Poxa, se uma avaliação precisa e baseada em critérios consistentes será realizada num futuro próximo, o que eu posso induzir é que a avaliação que foi feita nesse momento, ela é imprecisa e é baseada em critérios inconsistentes, o que é inaceitável. E, por fim, eu acho que é importante a gente falar que quando se vota num prefeito, você vota esperando que ele tenha soluções criativas para a cidade, né? Soluções inovadoras. E a solução de simplesmente aumentar impostos, havendo, retoma lá, é uma possibilidade de aumento, mas essa simples possibilidade de aumento não tem nada de criativo. Como eu mostrei, é uma receita aí de pelo menos 400 anos atrás. Então, o aumento de IPTU, de verdade, não resolve o problema. Ele apenas transfere o problema de lugar. O problema que hoje seja de caixa da prefeitura, vai passar a ser um problema de caixa para os contribuintes. Então, é preciso resolver problemas e não transferir os problemas de lugar. O vereador Mauro Inácio, por favor. Obrigado, professor Euler. Bom, parece assim que a oposição não está bem sintonizada. O professor José subiu agora há pouco e defendeu a atualização da planta genérica, que já não acontecia há 10 anos, foi reajustada na época do prefeito Gustavo Frutti, e agora nessa gestão veio a mensagem para cá sem atualização. Como ela disse, uma cópia, e de fato foi isso mesmo, porque há um estudo, né, na sequência para se reavaliar dentro de critérios modernos. Todavia, professor Euler, Vossa Excelência coloca uma citação de 400 anos atrás, ou seja, esse problema já é antigo, né? Essa questão de fazer a cidade, o país, o Estado andar, de que forma? Então, a pergunta que eu deixo para reflexão, que Vossa Excelência trouxe de maneira tão bem didática, o que será feito? O que a oposição pode colaborar para que a nossa cidade efetivamente consiga, com o caixa de hoje, né, como eu dizia agora há pouco, com 90% da arrecadação municipal colocada na folha de pagamento, não que não mereçam, eles merecem sim, e merecem até mais do que isso, mas é bom lembrar que existe uma lei federal do limite prudencial que cria também algumas dificuldades caso se extrapole esse limite. Qual é a solução que Vossa Excelência, a oposição e nós que queremos participar também, todos aqui dessa casa, temos interesse em Curitiba, volte a ser aquela Curitiba antiga e que seja orgulho para nós e orgulho para o nosso país. Perfeito. Eu acho que existem diversas soluções e nós, apesar de sermos do legislativo e não executarmos as políticas, cabe-nos realmente sugerir. De qualquer forma, a grande criatividade seria realmente uma obrigação do executivo. Mas eu vou dar uma sugestão. Lá em Israel, uma parte, vereador. O governo de Israel resolveu, um certo dia, investir numa empresa para desenvolvimento dela, né, incubar uma empresa. Essa empresa desenvolveu um aplicativo chamado WhatsApp. E o governo de Israel apoiou esse aplicativo, mas fez uma proposta. Olha, eu invisto, mas a hora que der lucro eu quero participar. E o WhatsApp foi vendido por 22 bilhões de dólares. E o governo de Israel arrecadou junto disso. Eu acho que Curitiba é referência. O senhor tem 30 segundos para concluir, vereador. Curitiba é referência no Brasil inteiro em diversos segmentos. Curitiba podia vender muito bem suas soluções em várias partes do país. Curitiba podia apoiar algumas empresas que estão agora sendo incubadas aqui, para que essas empresas gerassem lucro e renda para a cidade e Curitiba ganhasse royalties a partir disso. Agora, se não começar a pensar a respeito disso agora, aí nós vamos ficar novamente pensando em aumentos de impostos. Obrigado. Ok, vereador, próximo vereador inscrito, vereador Pierre Petrocello. 15 minutos, vereador. Bom dia a todos. Na realidade, eu acho que o debate está sendo positivo, dos pontos de vista da oposição, da situação. Acho que isso faz parte do processo democrático, até porque nós vemos esse parlamento justamente para tentar encontrar o equilíbrio e tentar fazer aqui os 38, com toda certeza, preferiam aqui estar votando outras matérias e talvez até pensando
só notícias boas, né? Mas a função nossa do parlamento é essa. Nós temos que fazer esse debate. E aqui a gente não pode esquecer, agradecendo a todo o pessoal da Finanças, da Prefeitura que está aqui hoje, de que o país precisa não só passar por uma reforma tributária, mas por uma reforma constitucional. Eu vou explicar por quê. Quando você vê quais são os impostos, né, que o município pode cobrar? São 3. Nós não temos saída. A verdade é essa. Claro que o discurso que a oposição tem que fazer aqui, e eu concordo, e esse é o momento da oposição, é o momento até de falar isso, porque se tivesse sido eleito o outro candidato, com certeza, provavelmente os papéis seriam invertidos, e isso faz parte, eu respeito, não tem problema nenhum, mas nós temos que passar por uma reforma constitucional. Os nossos impostos ficam 70% deles retidos em Brasília. Nós não temos condição de fazer trabalho. Jaime Lerner já dizia, o IPTU é o nosso condomínio. Tem muita gente aqui que paga mais condomínio do que IPTU. Podem ver, na casa dos senhores. O meu condomínio é infinitamente maior do que o IPTU da minha casa. O que nós estamos votando aqui? E acho que a explanação do professor Euler talvez tenha sido, com todo respeito aos demais, mas a melhor da oposição, porque o Bruno Pessutti dá uma aula aqui para mim todos os dias, sem dúvida o vereador, um dos mais técnicos que considero. Acho que os colegas fazem essa mesma colocação, mas meu querido professor Euler, infelizmente nós não vivemos uma peça teatral, e nós vivemos a realidade, e uma realidade dura, e repito, Vossa Excelência foi muito feliz em várias colocações que Vossa Excelência fez aqui hoje, mas ali a gente sabe que no teatro as coisas podem ser feitas de outras maneiras. O que nós estamos vivendo aqui hoje, professor? Nós votamos, eu, Josete Braga Cortes e tantos outros. Só um rápido à parte? Claro. Eu critiquei o que foi falado na peça de teatro. Tá. Eu não concordei. Isso é uma política de 400 anos atrás, aumentar os impostos. Então eu fui crítico àquilo. Então peço bem a Vossa Excelência. Mas mesmo assim nós não vivemos numa peça teatral. Mas o primeiro sorriso que me arranca hoje no dia, porque segunda-feira para mim está sendo um pouco difícil. A segunda não é fácil. Mas tem coisas mais importantes para falar do que isso. Quando nós votamos a readequação da planta genérica, e eu quero fazer uma fala aqui, porque eu sou líder de um governo, e esse governo me respeita, porque eu nunca fugi de uma linha de coerência. Até por isso, o prefeito me escolheu para ser o líder. Aliás, foram Vossas Excelências que me ajudaram a estar aqui hoje. E sou grato a Vossas Excelências, muitos de vocês. Por que eu digo da minha linha de coerência? Porque a gestão anterior fez o que tinha que ser feito. Nesse sentido. Na planta genérica, ela fez o que tinha que ser feito. Uma planta que não era readequada e não era revista há mais de 10 anos. Nós temos exemplos espalhados pelo Brasil, de Porto Alegre, por exemplo, onde a planta genérica, meu caro professor Hélio Virbinski, não é readequada, não é refeita, não é revista desde 1991. Claro que Porto Alegre vai estar no caos. O que nós temos que fazer aqui, e aí eu quero discordar de algumas falas de Vossa Excelência, da oposição, e concordar com o vereador Bruno Pessutti, de que não há aumento de tributo aqui. Não há aumento de tributo. Aumento de tributo é quando você mexe na alíquota. Aí é aumento de tributo. Aí é aumento de imposto. E quero que a redação, por gentileza, coloque essa minha fala.
de que aumento de tributo é quando você mexe na alíquota. E nós não estamos mexendo na alíquota. Uma parte, por favor. Essa parte eu vou pensar se lhe dou a Vossa Excelência. Mais para frente pode ser que sim, como pode ser que não. Mas vamos pensar no caso. Então, não há aumento efetivo do imposto. Essa trava colocada pelo prefeito, pela equipe técnica, ela é uma trava que limita. Porque se nós não colocássemos essa trava, vereador Sabino Piccolo, meu vice-líder, o imposto iria explodir 300, 400, 500%. Tem casos que até 1000%. Essa é a verdade. Quando você refaz a planta genérica, o valor do imóvel, vocês sabem que houve em Curitiba, não dá para esconder, que os imóveis subiram e tiveram uma bela de uma valorizada. Então eu quero deixar registrado aqui, pelo amor de Deus, ninguém aqui está defendendo aumento de imposto. Meu querido Paulo Valério, que me faz presente, que está ali, que na legislatura passada participava de maneira brilhante aqui. Aprendi muito com Vossa Excelência. Então, eu acho que fica claro aqui o que nós estamos fazendo. Eu quero fazer só uma contrafala do professor Euler. E falo contrafala porque eu senti falta desse debate aqui no plano de recuperação, sabia? De verdade. Tom ponderado, sem agressividade, ninguém precisou quebrar a casa, urinar no plenário. Eu senti muita falta disso aqui, muita falta. Mas eu quero fazer uma contrafala do professor, um contraponto, né? Quando ele diz que a prefeitura foi, me ajude a dizer a palavra que Vossa Excelência usou para não errar, desonesta nesse sentido, no argumento. Por que foi comparado o IPTU ao IPVA? Para, primeiro, são dois impostos sobre o patrimônio. E para que se demonstre apenas e tão somente o abismo entre eles. Não se está comparando e dizendo assim, não, temos que pagar menos IPTU, mais IPTU, porque estamos pagando tanto IPVA. Não foi isso que a prefeitura disse, ou pelo menos não foi isso que a prefeitura quis dizer. Euler, justamente mostrar esse abismo que chega aqui, me ajudem com números, passando de 3.000%, acredito eu, 2.000%. Estou dando um chute técnico aqui para tentar apenas ilustrar sua fala. Como o debate está sendo de alto nível, é claro que eu vou ceder a Vossa Excelência esse contraditório. Não jamais iria... Eu abro mão, vou no encaminhamento. Vai para o encaminhamento? Ok. Eu então aqui quero deixar muito claro a Vossas Excelências, a população de Curitiba, de que o que está sendo feito é importantíssima essa fala, é segurar essa trava. Eu usei uma fala agora na RPC, vereador Hélio Verbinski, na querida Bandeirantes, e também na RIC, onde eu usei uma expressão muito popular. Eu acho que o político ele tem que ser o quanto mais falar a língua do povo, das pessoas, melhor é. Porque nós somos povo, todo mundo aqui é povo. Não tem essa de... O terno e gravata aqui é mera formalidade. Mera formalidade. Nós somos o povo, nós somos, todos os 38 aqui, são representantes do povo. E eu usei uma expressão, Hélio Colpani. Essa é a famosa frase, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque o que é o se ficar o bicho pega? Se ficar do jeito como está, a população vai pagar um aumento de tributo, aí sim vão invadir a Câmara. 300, 400, 500% e vão nos chamar de irresponsáveis, porque há uma lei anterior que diz que nós tínhamos que votar e readequar a planta genérica. Há uma lei anterior e lei foi feita para ser cumprida. E por que o bicho ficar, o bicho come? Óbvio. Porque muitos não querem entender e também não vão entender. E alguns vão entender, porque vai ficar caracterizado para alguns, como disse o professor Hélio, o aumento do imposto. E aí é aquela história, papel da oposição dizer isso.
Só quero deixar claro aí fora que ninguém aqui é a favor de aumentar imposto nenhum. Nós estamos fazendo o que é necessário neste momento, esse equilíbrio necessário para a cidade de Curitiba. E sabe o que a cidade de Curitiba precisa? Cobrar. Aí sim, precisamos cobrar. Se estamos aumentando, fazendo reajuste de qualquer imposto que seja, ou da alíquota mantendo, mas que pode caracterizar aumento como quer que seja, que eu acho que não é, já disse meus motivos, temos que cobrar o serviço. Porque hoje, meu amigo professor Euler, meu amigo Tiago Ferro, quando você tem crise numa cidade, e falou muito bem aqui vocês dois, a Josete também, quando você tem crise numa cidade, Rogério, o pai de família que tirou o filho da escola particular por conta da crise, onde é que ele pôs? Aonde? Na escola pública. E quem é que vai bancar a escola pública? Esse dinheiro não cai do céu. Esse dinheiro não cai do céu. Infelizmente. Quem vai bancar a escola pública somos nós. Quem vai bancar a escola pública é aquele sujeito que o amigo perdeu o emprego e ele não perdeu. É ele que vai pagar a escola pública do outro, do filho do amigo que está desempregado. E quantos casos nós vemos hoje na cidade de Curitiba? Milhares. Milhares. Quem cortou o plano de saúde, Cristiano, também. Estão buscando várias tentativas. Quem cortou, porque o plano de saúde, também nós vamos falar isso, aumentaram o plano de saúde. Aumentaram o plano de saúde. Então, uma parte, vereador. É só, eu estou saindo, vereadora Noema, não vou lhe conceder. Dá tempo, porque vereador. eu tenho uma apresentação rápida, por isso que eu não vou lhe conceder. Se puder colocar ali, tinha até me esquecido. Principalmente na parte sem o redutor, como é que fica? Não sei se está no ponto. Está aí. Está aí. Dê uma olhada então. Sem o limitador. Nós temos lá, tudo isso, gente, são imóveis reais, tá? Não é imóvel fictício. Tá ali. Com o limitador, 89,38. Sem o limitador, esse sujeito desse imóvel ia pagar quase R$400. Tá ali. 357,90. Mais um exemplo. Esse exemplo é fantástico. Com o limitador, R$102. Se nós não votarmos e não aprovarmos a lei aqui hoje, esse sujeito vai pagar R$746. Está ali. 700, veja, valor venal ali está ali 51.800. Hoje ele paga 93. Veja, ele paga 94, vai para 102. E poderia ir para 746. Se tiver mais um slide, por gentileza. Esse então é um caso à parte, né? Ele paga ali com o limitador R$502, ele está pagando 456 hoje, ele vai para R$3.152 se nós não colocarmos o limitador. Veja, Rivarola, importantíssimo vocês terem esse dado, importantíssimo, porque ali ó, Noêmia, não sei se é má gestão passada ou não, eu não quero falar do passado, porque nós temos que falar da realidade. Eu não vou aqui criticar a gestão passada, eu quero pensar no futuro da cidade. E está ali, ó. E o último exemplo, para não ter mais nenhum, para encerrar, está ali. IPTU 2017, R$1.727. Com o limitador, sobe 100 nesse caso, 1.899, menos de 100. Sem o limitador, quase 20 mil. É uma opção que nós vamos ter que fazer aqui na Câmara. Se nós não votarmos o limitador, o IPTU da cidade de Curitiba vai para esse valor aqui, quase 20 mil. Nós precisamos ser responsáveis. Esse exemplo dos 195 mil, esse aqui é um grande do imóvel, está lá, IPTU 104 vai pagar 30 segundos vereador. E sem o limitador, R$195 mil, quase 200 mil. Eu agradeço a técnica pelos slides, a todos vocês por terem me escutado e peço que votem tão favorável para preservar a cidade de Curitiba. Muito obrigado. Continua em discussão.
Encerrada a discussão, abrimos aos encaminhamentos. Para encaminhar, senhor Vereador presidente. professor Euler, 5 minutos. Eu quero encaminhar também, presidente. 5 minutos, vereador. Professor, o senhor é vice-líder? O senhor é vice-líder. Ah, ok. 5 minutos. Dois da oposição, dois de situação, ok? Mantenha o acordo. 1 e 1, ok. Obrigado, senhor presidente. Só fazer um comentário em relação ao que o vereador Pier Petrucello comentou, de que não seria um aumento de imposto, porque a alíquota está sendo mantida em relação à proposta do prefeito Gustavo Frutti. Então, vamos esclarecer as coisas. Não é um aumento de alíquota, isso eu concordo. A alíquota que era anteriormente proposta continua sendo a mesma ali de 4%. Mas é um aumento de imposto. Vou dar um exemplo fácil para a gente calcular de cabeça. Vamos supor que o imposto seja de R$100. Aí você aplica uma alíquota de 10% sobre ele. Ele vira 110. Aí no ano seguinte se aplica de novo 10%. Sobre 110 ele vira 121. Se o imposto era 110 virou 121, esse imposto aumentou. Ainda que a alíquota continue sendo de 10%. Se algo aumenta todo dia, por exemplo, o mesmo percentual, continua aumentando, ainda que a alíquota esteja sempre no mesmo valor. Então, infelizmente, é um aumento possível, volto a ser honesto aqui com isso, é um aumento sim possível de imposto, ainda que a alíquota esteja sendo mantida. A propósito, a questão do limitador, claro que é uma questão importante, mas o prefeito, ao editar a lei, ele podia ter redigido essa lei com um limitador não de 4% ou 7%. Podia ser 3% o limitador, podia ser 2%, podia ser 1%, podia ser 0%. Podia ser 0% e a correção seria apenas do IPCA. Então, foi sim uma escolha da prefeitura colocar um limitador de até 4%, onde ela pode arrecadar até mais 4% na sua receita. Então, há sim um limitador, mas a lei poderia ter sido proposta com limitadores menores ou até nulos, o que aí sim seria mais condizente com a realidade atual de uma população que pouco tem aumento ou, na verdade, não tem aumento algum, às vezes até decréscimo na sua renda. Então, por esses motivos, eu encaminho e peço o voto contrário ao possível aumento de IPTU na cidade de Curitiba. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhamento, vereador Pia. Abre mão. Encaminhar, senhor presidente. Conforme o acordo, 1 e 1. Ok. Tem razão, cumpriu o acordo. Veja, só explicando novamente um dado aqui, professor Euler. A prefeitura fez a defasagem da planta genérica. Por isso que ela fez o 4% e 7%. Não é que esse valor saiu hipoteticamente ao léu do nada. Ela faz, é verdade que poderia ter sido 0%. Se a adequação da planta genérica tivesse tido, fosse nula, ficasse no 0%. Mas não foi o caso. Então eles calcularam a defasagem da planta genérica para chegar nesse valor de 4% e 7%. Então peço voto favorável, encaminhando com toda a transparência, toda a tranquilidade, agradecendo também os opositores pelo debate de alto nível. Coloque em discussão. Vereadores favoráveis, registra com a tecla mais, contrários, tecla menos. Vereadores que se absterão, X. Em votação. Em votação.
Sim. Está encerrada a votação. 38 vereadores, 26 vereadores votaram com a expressão sim, 9 vereadores com a expressão não, portanto, o projeto aprovado. Próxima emenda é a 34.100, 2017. Em votação a emenda. O voto da emenda é favorável também. Encaminhamento de emenda. Professora Josete vai encaminhar. Já foi. Não, já foi. Já se manifestou. Encaminha a votação menos para a oposição. Ok. Encerrada a votação. (24) vereadores votaram com a expressão sim, 6 com a expressão não, por uma abstenção, portanto, aprovado o projeto. Próximo projeto em pauta, só um minutinho. 24 vereadores votaram com a expressão sim, uma abstenção e 24... Senhor presidente, não constou meu voto lá, eu votei aqui. Meu voto também não constou, presidente. Eu vou pedir que o novamente. Eu também meu voto é sim. Vou refazer a votação, tá? Por gentileza. Eu peço à equipe do som que refaça a votação. Novamente abro o painel de votação. Votação de emenda modificativa. Vereadores, registrem seus votos. Votação, voto mais. Está encerrada a votação. 27 vereadores votaram com a expressão sim, uma abstenção e 8 vereadores votaram contrários. Portanto, aprovada a emenda.